Bloco 1. Quando o corpo dorme e o espírito desperta. Você já se perguntou o que realmente acontece quando fecha os olhos e o mundo adormece ao seu redor? Será que o sono é apenas um descanso biológico ou uma viagem silenciosa da alma por dimensões invisíveis ao olhar humano? E se, enquanto o corpo repousa, o espírito desperta em outro plano, vivendo encontros, aprendizados e experiências que moldam nossa vida sem que percebamos? Se esse tema conversa com o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque o que você vai ouvir a partir de agora pode mudar para sempre a forma como você entende o sono, a consciência e a própria vida. Dizemos que dormimos para descansar, mas espiritualmente é no sono que a alma respira liberdade. Enquanto o corpo se recolhe e o cérebro silencia, algo dentro de nós desperta. É o espírito, livre por instantes, cruzando fronteiras que os olhos não veem. Não há paredes, relógios, nem distância. Apenas consciência. A ciência vê o sono como uma mistura de lembranças e emoções. Mas, segundo os ensinamentos espirituais, muitos sonhos são viagens autênticas da alma. Encontros com pessoas queridas, lições de guias espirituais e até visitas a lugares onde já estivemos em outras existências. E aqui surge uma pergunta essencial. Quantos dos seus sonhos foram apenas invenções da mente? E quantos foram lembranças de algo real que aconteceu enquanto o seu corpo dormia? Durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, mantendo-se ligado a ele por um fio de energia chamado cordão fluídico ou laço vital. Essa ligação sutil impede que o espírito se perca ou se desligue antes do tempo. Allan Kardec descreveu esse fenômeno em O Livro dos Espíritos, afirmando que o sono é uma emancipação da alma, uma prévia da morte, onde experimentamos, em segurança, a liberdade espiritual. Durante esse desprendimento, o espírito espiritual pode encontrar outras consciências, encarnadas ou desencarnadas, em dimensões invisíveis ao olhar. E talvez, quando você sonhou com alguém que já partiu e acordou com o coração leve e emocionado, esse encontro tenha sido real. Muitos desses reencontros noturnos acontecem para aliviar dores, curar saudades e restaurar laços interrompidos. Um filho pode sonhar recebendo um abraço de quem já se foi. Uma mãe pode aparecer em sonho para acalmar o coração do filho. Essas experiências são tão intensas que, ao acordar, sentimos uma nostalgia difícil de descrever. Como se parte de nós desejasse continuar dormindo apenas para permanecer naquele lugar. Mas o mundo espiritual é vasto e diverso. Assim como existem regiões de paz e luz, há também zonas densas, povoadas por espíritos perturbados. Por isso, os sonhos refletem o que vibramos. Se o coração está em harmonia, o sono é leve. Se está em conflito, o sono se torna tormenta. E é aí que se revela um segredo profundo. Os sonhos mostram o estado da alma. Eles não são castigos nem coincidências, mas espelhos espirituais que refletem nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos. O medo, a culpa e a raiva se traduzem em pesadelos. A fé, a gratidão e a serenidade se traduzem em sonhos pacíficos. Pense um instante. E se cada pesadelo for apenas um pedido silencioso da alma para que despertemos espiritualmente enquanto ainda estamos vivos? O sono é uma pausa biológica, mas também uma porta dimensional. Toda noite, o espírito parece dizer ao corpo: descanse que eu preciso voar. E ele voa. Viaja por mundos sutis, aprende lições, encontra quem ama e retorna trazendo impressões sutis, fragmentos de eternidade que chamamos de sonhos. Há inúmeros relatos de pessoas que sonharam com acontecimentos futuros e viram tudo acontecer exatamente como viram. Outras descreveram lugares nunca visitados e depois os reconheceram,
Esses relatos sugerem algo que a ciência começa a admitir. A consciência não se apaga durante o sono, ela apenas muda de plano. Em muitos casos, os espíritos superiores aproveitam o descanso do corpo para inspirar, ensinar e até preparar para missões futuras. Enquanto dormimos, podemos frequentar escolas espirituais, receber lições, conselhos e até preparo para missões futuras. Ao acordar, não lembramos de tudo, mas o aprendizado fica gravado na alma. É aquela sensação de acordar em paz, sentindo que algo profundo aconteceu mesmo sem saber o quê. Talvez você tenha passado a noite em companhia de bons espíritos. E o mais bonito é que, mesmo sem lembrar, a energia dessas experiências transforma nosso dia. Dormir é morrer um pouco. Acordar é renascer. Essa alternância é um lembrete constante de que somos mais do que carne e osso. Somos essência que transita entre dois mundos. O sono é um ato de confiança. Entregamos o corpo à inconsciência, acreditando que voltaremos ao amanhecer. E sempre voltamos, porque o espírito, mesmo livre, encontra o caminho de volta. Mas nem todos se desprendem com facilidade. Espíritos presos ao materialismo ou à culpa dormem mal, têm insônia ou sonhos confusos. O corpo pede descanso, mas a alma não consegue sossego. Por outro lado, há pessoas que dormem pouco e acordam renovadas, porque o seu espírito realmente descansou, envolto em vibrações elevadas. O sono revela o que as palavras escondem, o estado íntimo da alma. Por isso, antes de dormir, é essencial elevar o pensamento, orar e desejar o bem. Esses gestos simples são como chaves luminosas que nos conduzem a planos serenos. Quem adormece com raiva ou culpa, desce. Quem adormece em paz, sobe. A qualidade do sono reflete a qualidade das nossas vibrações. E fica a pergunta: para onde você tem ido todas as noites enquanto o corpo dorme? Tem visitado jardins de luz ou tem caminhado em sombras criadas pelos próprios pensamentos? Nos próximos blocos, vamos aprofundar esse mistério e compreender o que realmente acontece no plano espiritual durante o sono, quem encontramos, o que aprendemos e como essas experiências moldam nossa vida desperta. Mas antes de seguirmos, quero te convidar a participar. Você já teve um sonho tão real que parecia impossível ser apenas um sonho? Comente e compartilhe sua história. Talvez, sem perceber, você já tenha vivido um desdobramento espiritual. Se esse conteúdo tocou você, curta, comente e envie para alguém que também busque entender o que acontece quando o corpo dorme e o espírito desperta. Bloco 2. Encontros espirituais e laços invisíveis. Há uma lei silenciosa que governa o sono. Nenhum espírito dorme sozinho. Mesmo quando o quarto está escuro e o corpo repousa imóvel, a alma desperta em um universo invisível de presenças, vibrações e encontros. Durante o sono, cruzamos fronteiras que o raciocínio não compreende. Nos libertamos da prisão dos sentidos e nos movemos pelo espaço como quem atravessa o tempo, guiados por afinidades espirituais que nem sempre reconhecemos. Kardec explicava que os espíritos se atraem conforme o estado de suas vibrações. Assim, enquanto dormimos, somos levados aos lugares e companhias que mais se harmonizam com o que sentimos e pensamos. Quem cultiva bondade e serenidade é atraído a regiões luminosas. Quem alimenta inveja, raiva ou culpa pode encontrar ambientes pesados e sombrios. O sono é o espelho da alma, e no mundo espiritual, cada um se vê exatamente como é. Quantas vezes você acordou com a sensação de ter conversado com alguém muito querido? Ou de ter recebido um conselho tão claro que parecia mais real do que um sonho comum? Muitos chamam isso de imaginação. Mas e se forem lembranças de encontros autênticos, vividos pelo espírito enquanto o corpo dormia? Afinal, o amor e a afinidade não conhecem fronteiras. Os laços do coração atravessam a matéria e resistem até a morte. Durante o desdobramento, reencontramos almas queridas que já partiram, amigos espirituais que nos acompanham há séculos e até pessoas vivas que também se desprenderam no mesmo período do sono.
Esses encontros são naturais e regidos por leis de sintonia. Às vezes, uma mãe visita o filho encarnado para protegê-lo. Um guia espiritual se aproxima para inspirar uma nova etapa de aprendizado. Outras vezes, um reencontro é permitido para aliviar a saudade e renovar a fé. Há registros de sonhos em que pessoas receberam mensagens exatas de entes queridos. Uma mulher sonha com o pai falecido dizendo: "Não chore, estou bem." Dias depois, sente uma paz que nunca havia sentido. Um homem sonha com a esposa desencarnada pedindo que ele siga em frente e, a partir daquele dia, consegue recomeçar a vida. Esses não são delírios, são provas do amor que continua vivo além do corpo. O sono é a ponte onde a separação deixa de existir. Mas nem todos os encontros noturnos são agradáveis. Assim como o mundo espiritual abriga luz e sombra, também há visitas incômodas, resgates kármicos e reencontros necessários para o reajuste moral. O espírito, liberto por algumas horas, pode ser atraído para pessoas com quem mantém débitos de vidas passadas. Nessas situações, o sonho se torna tenso, confuso, às vezes até assustador. Entretanto, nada é castigo. São encontros permitidos pela sabedoria divina para que velhos vínculos se transformem. O que parece um pesadelo pode ser, na verdade, um reencontro de almas em processo de reconciliação. Há também os chamados sonhos instrutivos, em que o espírito é conduzido por mentores a lugares de aprendizado. São escolas espirituais, templos de luz, colônias organizadas onde as almas estudam e servem. Enquanto o corpo dorme, o espírito trabalha. Estuda, auxilia, ouve, observa. Muitos médiuns e missionários espirituais relatam despertar exaustos, embora tenham dormido bem. É o cansaço da alma que esteve em serviço durante a noite, cumprindo tarefas invisíveis. A diferença é que poucos lembram. A mente física não consegue registrar tudo o que o espírito vive fora dela. Por isso, as recordações vêm em símbolos, metáforas, imagens fragmentadas. Mas mesmo esquecendo, o efeito permanece. Acordamos renovados, com ideias novas, inspirações súbitas e uma sensação de propósito. Agora imagine o que acontece quando duas pessoas que se amam, mas vivem distantes, se encontram durante o sono. O plano espiritual permite esses encontros sempre que há afinidade e necessidade. Dois corações separados pela distância física podem se reencontrar em planos sutis, e quando o dia amanhece, ambos sentem o mesmo alívio, o mesmo pressentimento. É como se tivessem conversado em silêncio. Quantas vezes isso já aconteceu com você sem que percebesse? Há ainda os encontros com almas que não conhecemos conscientemente, mas que possuem laços antigos conosco. Pessoas que cruzam nosso caminho e nos causam uma sensação inexplicável de familiaridade. Às vezes a explicação está nos sonhos. Você pode ter revisto essa pessoa espiritualmente antes de reencontrá-la na Terra. O espírito lhe conhece primeiro, a mente entende depois. Essa sincronia mostra que nada é acaso. Tudo se encaixa dentro de uma rede invisível de encontros programados pela lei de afinidade. Durante o sono, não apenas revemos conhecidos, também podemos ser instruídos por entidades elevadas. Muitos artistas, cientistas e inventores receberam inspirações durante o sono. Ideias inteiras vieram como lampejos. Não era apenas criatividade, era sintonia. O espírito aproveita o estado de liberdade para acessar planos de conhecimento mais amplos e traz de volta fragmentos que se traduzem em arte, ciência, poesia e intuição. O sonho, nesse caso, é o veículo da revelação. E se na próxima vez que você sonhar com algo profundo, não for apenas uma história da sua mente, mas uma mensagem que o seu próprio espírito trouxe do outro lado? Muitos guias espirituais se comunicam assim. Eles não aparecem em visões nítidas, mas falam através de imagens e sensações. Por isso, é importante prestar atenção nos detalhes. Uma paisagem, uma frase, uma emoção intensa podem carregar significados maiores do que parecem. Esses encontros, mesmo inconscientes, moldam nosso destino. Durante o sono, tomamos decisões espirituais, fazemos promessas e recebemos orientações. Quando despertamos, elas se manifestam como intuições repentinas, mudanças de atitude ou coincidências que nos conduzem ao caminho certo. A vida desperta é o reflexo da vida espiritual, e o sono é o intervalo onde as duas se encontram. Mas há algo ainda mais profundo a compreender. Nem todos os encontros são para consolar ou ensinar.
Alguns servem para testar o que realmente aprendemos. Durante o sono, podemos ser colocados em situações que revelam nosso verdadeiro estado moral. Sem as máscaras da vida física, o espírito mostra quem é. Muitos acreditam ter evoluído, mas nos planos sutis ainda agem movidos por orgulho e vaidade. Essas experiências são provas educativas e os mentores as acompanham de perto, oferecendo novas oportunidades de crescimento. Agora reflita. Quantas pessoas você encontra todas as noites sem lembrar ao amanhecer? Quantos reencontros invisíveis estão acontecendo enquanto você dorme? E se a saudade que você sente de alguém for, na verdade, o eco de um abraço que a sua alma recebeu durante o sono? A sabedoria espiritual nos ensina que o amor não se limita ao corpo. Ele é um campo de força que ultrapassa a morte e se mantém ativo mesmo nos planos sutis. Durante o sono, esse campo se expande, permitindo que o reencontro aconteça. Por isso, às vezes, acordamos com o coração calmo, como se uma parte nossa tivesse sido tocada por algo maior. É o efeito do contato com o divino. O sono é o maior laboratório de reconciliação que existe. É nele que ajustamos energias, trocamos perdões, encontramos consolo e afirmamos promessas feitas antes de nascer. Ao dormir, o espírito se lembra de quem é. Por isso, a cada amanhecer, trazemos um pouco mais de sabedoria e de paz, mesmo sem saber de onde vieram. E agora fica uma nova pergunta. Se cada noite é uma oportunidade de reencontrar quem amamos e aprender com os mestres do invisível, o que aconteceria se começássemos a dormir conscientes desta verdade? Talvez o sono deixasse de ser um simples descanso e se tornasse um templo silencioso de evolução espiritual. Nos próximos blocos, vamos compreender o que o espírito realmente faz quando está desprendido do corpo, quais são as dimensões que visita e como essas experiências influenciam nossos pensamentos, emoções e decisões quando acordamos. Mas antes de continuar, quero saber de você. Já teve um sonho em que conversou com alguém que já partiu e sentiu que era real? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem que o amor nunca morre, apenas muda de plano. Se este conteúdo te fez refletir, curta, comente e compartilhe com alguém que também busca entender o mistério dos encontros espirituais durante o sono. Bloco 3. O plano espiritual durante o sono. Enquanto o corpo repousa, o espírito desperta. O que chamamos de sono é, na verdade, uma libertação parcial da alma, uma viagem silenciosa através de planos invisíveis que coexistem com o nosso. Nada está vazio, tudo vibra. E cada espírito, ao adormecer, é atraído para regiões compatíveis com o que sente, pensa e acredita. O plano espiritual não está distante. Ele começa aqui, no mesmo espaço que habitamos, apenas em outra frequência. Durante o sono, o espírito desliza com leveza, atravessando paredes e distâncias, guiado pelo pensamento. A consciência se amplia, a visão se torna mais nítida e o ser se percebe em um estado de liberdade absoluta. É o reencontro com sua verdadeira natureza. Há planos elevados, repletos de luz e harmonia, e zonas densas, formadas por vibrações de dor, culpa e desequilíbrio. Entre esses extremos, existem colônias, escolas, hospitais e cidades espirituais. Allan Kardec descreveu o fenômeno como uma emancipação da alma, permitindo contato com seres mais evoluídos e experiências de aprendizado. O sono é, portanto, uma ponte entre o mundo material e o espiritual, e cada noite é uma oportunidade de crescimento. Durante o desdobramento, o espírito não precisa caminhar. Ele se move com o pensamento. Desejar é deslocar-se. Por isso, tantos sonhos envolvem voar, flutuar ou cair, reflexos sutis da movimentação espiritual. O retorno brusco ao corpo, quando acordamos assustados, é o reencontro da alma com a matéria. O chamado tranco do sono é o impacto vibracional dessa fusão repentina. Nem todos visitam os mesmos lugares. O destino espiritual noturno depende do estado interior de cada um. Quem vive em paz é conduzido a regiões luminosas, envolto por mentores e amigos. Quem carrega angústia ou culpa
pode ser atraído para zonas perturbadas. Nada disso é punição, é sintonia. O universo espiritual funciona por frequência, e a vibração que emitimos é o endereço para onde somos levados. Em muitos casos, espíritos superiores aproveitam o sono para instruir e inspirar. Há templos de ensino onde almas estudam leis divinas, princípios morais e lições de compaixão. Outros participam de tarefas de auxílio em zonas de sofrimento, ajudando espíritos necessitados. É o chamado repouso ativo. Enquanto o corpo dorme, a alma trabalha. Esses trabalhadores invisíveis despertam com cansaço físico, mas uma paz interior que não se explica. O corpo repousou, o espírito serviu. As experiências vividas durante o sono raramente são lembradas em detalhes porque o cérebro físico não consegue registrar tudo o que acontece fora dele. Ainda assim, nada se perde. O aprendizado se grava na consciência espiritual e retorna em forma de intuição, mudança de atitude ou inspiração repentina. É por isso que, às vezes, acordamos diferentes, mais calmos, decididos ou esperançosos, sem saber exatamente o porquê. O plano espiritual é repleto de atividade. Há escolas, comunidades de estudo, abrigos e hospitais dedicados à cura emocional. Durante o sono, muitos são conduzidos a esses lugares para tratamento energético. Ao despertar, sentem-se mais leves, mesmo sem lembrar o que ocorreu. A alma, silenciosamente, foi cuidada. Dormir bem é um ato espiritual. É permitir que o invisível trabalhe em nós. A oração antes de dormir é um gesto de proteção e sintonia. Ela define a direção da jornada noturna. O último pensamento que temos antes do sono é como o endereço vibracional que entregamos ao universo. Por isso, elevar o pensamento, agradecer e desejar o bem são atos poderosos. Eles abrem portas para planos serenos e fecham caminhos para zonas de perturbação. Há também os desdobramentos conscientes, experiências lúcidas em que o espírito percebe estar fora do corpo. Alguns descrevem ver o próprio corpo adormecido, sentir leveza e movimentar-se com liberdade. Esses momentos revelam o quanto somos mais do que matéria. O medo se dissolve quando a alma se vê, mesmo por instantes, como realmente é, eterna e imortal. Durante o sono, não apenas aprendemos e servimos, também somos avaliados. Em planos sutis, o espírito é colocado diante de situações que testam sua evolução. Sem máscaras, ele revela quem é. Os mentores observam e registram o progresso. Muitas vezes, o que vivemos como sonhos confusos são exercícios espirituais de autodomínio, perdão e humildade. A cada noite, a alma treina o que precisa viver desperta. Há relatos de espíritos que, ao dormir, participam de reuniões fraternas, onde planejam futuras ações no mundo físico. Essas experiências explicam por que, ao acordarmos, sentimos um impulso inexplicável de mudar algo em nossas vidas. O que chamamos de intuição é muitas vezes o eco de um conselho recebido durante o sono. A sabedoria espiritual se manifesta na forma de inspiração prática. Mas o plano espiritual também é um espelho. Tudo que o espírito vê ali reflete o que ele constrói dentro de si. Quem carrega luz, vê luz. Quem cultiva sombra, enxerga a escuridão. Por isso não existe sonho inútil. Cada imagem, cada sensação, cada lembrança é uma mensagem simbólica sobre nosso estado íntimo. O universo espiritual fala em linguagem de sentimentos, e o coração é o único tradutor capaz de compreendê-la. A vida é uma escola, e o sono é sua aula silenciosa. A cada noite, o espírito estuda, observa, serve e se prepara para viver melhor ao despertar. Nada acontece por acaso. O que aprendemos fora do corpo se manifesta dentro dele. As intuições que nos guiam,
as ideias que nos inspiram, os reencontros que a vida promove, tudo tem origem na sabedoria adquirida nesses planos sutis. Agora pense, para onde você tem ido quando adormece? A quem tem encontrado? Que lições tem trazido ao amanhecer? Cada noite é um convite à evolução. E se compreendermos essa verdade, o ato de dormir deixará de ser apenas um descanso e se tornará um rito sagrado de reconexão com o mundo espiritual. Nos próximos blocos, vamos entender como esses sonhos e experiências se transformam em mensagens, avisos e premonições. Mas antes de seguir, reflita. E se tudo isso que você chama de sonho for, na verdade, a lembrança do que sua alma viveu em outro plano? Se este conteúdo tocou o seu coração, curta, comente e compartilhe. Você pode ajudar alguém a perceber que, mesmo adormecidos, continuamos despertos em espírito. Bloco 4. Sonhos como mensagens e alertas espirituais. Desde o início da humanidade, os sonhos sempre intrigaram a consciência humana. Antigos reis consultavam intérpretes, profetas recebiam revelações dormindo, e até os cientistas mais céticos reconhecem que há algo misterioso naquilo que acontece quando fechamos os olhos. Sonhar é uma linguagem, mas não a linguagem das palavras, e sim a da alma. Durante o sono, o espírito fala em símbolos, metáforas e emoções. E cada sonho é um recado, um espelho ou um alerta enviado do plano espiritual para o despertar da consciência. A ciência chama os sonhos de projeções do inconsciente. O espiritismo amplia. Diz que são registros de vivências reais, misturados a impressões mentais. Ou seja, parte vem do mundo espiritual, parte vem da nossa própria mente. É como se o espírito trouxesse lembranças do que viu e viveu, e o cérebro, ao acordar, tentasse traduzir tudo em imagens e histórias. Por isso os sonhos são fragmentados, confusos e simbólicos, porque o cérebro humano não consegue compreender integralmente a linguagem espiritual. Há sonhos que curam, outros que alertam e alguns que anunciam o futuro. Não são adivinhações, mas percepções sutis captadas pelo espírito, em planos onde o tempo é diferente. O que para nós ainda vai acontecer, para a alma pode já ser realidade. Quando dormimos, o espírito pode vislumbrar acontecimentos prováveis, baseados nas escolhas e vibrações que estamos emitindo. Por isso, sonhar não é apenas uma experiência subjetiva, é uma ferramenta divina de orientação e aprendizado. Existem, de modo geral, 3 tipos de sonhos espirituais: os simbológicos, os premonitórios e os vivenciais. Os simbológicos são mensagens codificadas do inconsciente espiritual. São imagens e situações que representam verdades interiores. Sonhar caindo, por exemplo, pode simbolizar perda de controle ou medo de fracassar. Sonhar voando indica libertação espiritual. Essas cenas não devem ser interpretadas ao pé da letra, mas lidas como sinais do estado vibracional da alma. Os sonhos premonitórios são diferentes. Neles, o espírito acessa planos de percepção onde o tempo não é linear. A alma vê possibilidades futuras como quem observa um mapa. Por isso, certas pessoas têm sonhos que se cumprem dias depois. Não é mágica, é sensibilidade espiritual. A alma, liberta das limitações do corpo, toca o campo das probabilidades e capta vibrações do que está prestes a acontecer. Já os sonhos vivenciais são os mais profundos. Neles, o espírito realmente vive experiências no plano espiritual. Pode visitar lugares, conversar com mentores ou reencontrar pessoas queridas. Ao despertar, o sonhador sente que aquilo foi real. Essas são os desdobramentos conscientes ou parcialmente conscientes que deixam marcas emocionais tão fortes que o coração reconhece, mesmo que a mente duvide. É nesses sonhos que muitas pessoas encontram consolo após uma perda ou recebem orientações decisivas.
Mas como distinguir um sonho comum de uma experiência espiritual? A diferença está na energia que ele deixa. Um sonho comum se apaga com o tempo. Um sonho espiritual permanece. Acordamos com uma emoção que não desaparece, uma sensação de verdade que ecoa durante o dia. É o registro da alma dizendo: isso aconteceu, mesmo que você não se lembre de tudo. Há sonhos que chegam como avisos espirituais. Muitas pessoas relatam ter sonhado com acidentes, doenças ou situações de perigo, e dias depois, algo semelhante ocorreu. Nem sempre esses sonhos servem para evitar o evento, mas para preparar o espírito e fortalecer a fé diante do que virá. Outros servem para alertar sobre atitudes e escolhas. Um sonho recorrente pode indicar algo que precisa ser resolvido. A mente tenta esconder, mas a alma insiste em revelar, e o sonho se repete até que compreendamos a lição. Existem também os sonhos de missão, momentos em que o espírito é chamado para atuar no auxílio invisível. Durante o sono, ele pode participar de tarefas de amparo, visitar enfermos, consolar espíritos sofredores. Esses sonhos costumam ser serenos, mesmo que mostrem sofrimento, porque são acompanhados por uma sensação de dever cumprido. Ao despertar, a pessoa sente paz, como se tivesse feito algo importante, embora não consiga explicar o que foi. Os espíritos ensinam que devemos observar os nossos sonhos com atenção, mas sem fanatismo. Nem todo sonho é mensagem, nem toda mensagem vem em forma de sonho. O discernimento é essencial. A melhor interpretação não está nos livros, mas no sentimento que ele desperta. Se o sonho inspira amor, fé, coragem e transformação, veio do alto. Se traz medo, culpa ou desespero, é reflexo do próprio desequilíbrio interior. Sonhos são bússolas, não sentenças. Indicam um rumo, mas não determinam o destino. Sonhar também é recordar. Muitos sonhos revelam fragmentos de vidas passadas, cenas estranhas, lugares que nunca visitamos, pessoas que sentimos conhecer. Tudo isso pode ser eco de outras existências. A alma carrega memórias que o cérebro não alcança. Durante o sono, parte dessas lembranças vem à tona em forma de símbolos. Por isso há sonhos que parecem tão reais e emocionantes que acordamos chorando ou sorrindo. Não são invenções, são lembranças espirituais breves permitidas para fortalecer a consciência da eternidade da vida. Mas a pergunta é: o que estamos fazendo com esses sinais? Quantas vezes acordamos com uma mensagem clara e minutos depois a esquecemos? O mundo espiritual fala conosco todas as noites, mas poucos prestam atenção. Vivemos distraídos e o sagrado passa despercebido. Talvez, se aprendêssemos a valorizar o que o sonho revela, transformaríamos nossa jornada desperta com mais sabedoria. A chave está na observação e na gratidão. Antes de dormir, eleve o pensamento, faça uma breve prece e peça aos mentores que orientem seus sonhos para o aprendizado e a paz. Ao acordar, anote o que lembrar, mesmo que pareça sem sentido. Com o tempo, os padrões se revelam. A espiritualidade fala em silêncio, e a memória do espírito se manifesta em detalhes sutis. O exercício da atenção abre canais de comunicação entre os dois mundos. Os sonhos são a linguagem mais antiga entre o céu e a terra. Neles, Deus fala através de símbolos, e os mentores nos guiam através de imagens. Cada noite é um novo diálogo entre o visível e o invisível. Quando aprendemos a escutar com o coração, o medo do desconhecido desaparece. Passamos a entender que nada é por acaso, nem o sonho mais estranho. Tudo tem um propósito: curar, ensinar, libertar ou preparar. Agora reflita: o que os seus sonhos estão tentando te dizer? Eles estão te avertindo, te encorajando ou te pedindo mudança? Enquanto o corpo dorme, o espírito revela o que a consciência desperta ainda não quer ver. Talvez o que você chama de coincidência seja apenas um eco de uma mensagem espiritual que você mesmo recebeu e esqueceu ao amanhecer.
Nos próximos blocos, vamos entender o que acontece num instante em que o espírito retorna ao corpo. Por que esquecemos, o que permanece gravado e como essas experiências moldam a nossa vida desperta. Mas antes de continuar, deixe nos comentários. Você já teve um sonho que se cumpriu ou te alertou sobre algo importante? Sua história pode despertar alguém que ainda não aprendeu a ouvir o que o próprio espírito tenta dizer. Se essa reflexão falou com você, curta, comente e compartilhe. Talvez enquanto lê essas palavras, o mundo espiritual já esteja preparando o que você vai sonhar hoje. Bloco 5. O retorno do espírito ao corpo. Toda viagem precisa de um retorno. Assim também acontece com a alma. Depois de percorrer mundos invisíveis, reencontrar afetos, receber lições e curar feridas, o espírito é chamado de volta ao corpo. Esse momento, embora silencioso, é um dos mais sutis e poderosos da experiência humana. É o instante em que dois mundos se tocam novamente, o espiritual e o material. O retorno acontece gradualmente. À medida que o corpo desperta, o espírito vai sendo atraído pelo magnetismo vital, como uma corrente elétrica que reacende um circuito. Esse fio invisível que o liga à matéria, o chamado cordão fluídico, começa a pulsar com mais intensidade, reconectando as sensações físicas, os batimentos, a respiração. Em segundos, tudo o que parecia distante volta a ser familiar. O peso do corpo, o som do ambiente, a claridade da manhã. A alma se reintegra. E com ela, o esquecimento começa. Poucos lembram o que viveram no mundo espiritual. E isso não é um castigo, é proteção. Se pudéssemos recordar tudo, a mente não suportaria. O cérebro humano é limitado, feito para as percepções terrenas. Por isso, a maioria das lembranças espirituais é guardada na memória profunda da alma, não na mente consciente. O que chega até nós são fragmentos, imagens, sensações, emoções vagas, que o cérebro reorganiza em forma de sonhos. Mas o que realmente importa não é lembrar, é sentir. O aprendizado espiritual permanece mesmo quando a memória se apaga. É por isso que, às vezes, acordamos com o coração leve, como se algo tivesse sido resolvido. Ou despertamos cansados, como se tivéssemos trabalhado a noite inteira. São os efeitos da viagem espiritual. A alma retorna trazendo energias novas, algumas suaves, outras densas, de acordo com o que vivenciou. Se esteve em regiões luminosas, o corpo desperta revigorado. Se esteve em zonas de perturbação, o corpo sente o peso das vibrações absorvidas. Por isso, o modo como acordamos revela muito sobre onde estivemos. O retorno também explica fenômenos como o sobressalto ao acordar. Aquela sensação de estar caindo, seguida de um despertar repentino, é o impacto do reencaixe entre corpo e espírito. É o momento em que o corpo físico, mais lento e pesado, se ajusta à vibração sutil da alma que volta com velocidade. É como uma aterrissagem espiritual. Tudo precisa se alinhar novamente: mente, energia, consciência. Por isso é comum acordar confuso nos primeiros segundos, sem saber exatamente onde está. Durante esse curto intervalo, o espírito ainda está se ajustando à densidade do corpo. Mas o retorno não é apenas um processo biológico, é também um reencontro com a própria missão. Cada despertar é um convite à continuidade da vida material, com tudo o que ela traz: responsabilidades, escolhas, oportunidades. Enquanto dormimos, a alma se recorda de quem é. Ao acordar, o desafio é trazer essa lembrança para dentro da rotina, aplicando o que aprendeu nos planos sutis. Toda manhã é uma chance de começar de novo, mais consciente do propósito que nos guia. O esquecimento, portanto, não é uma perda, mas uma forma de preservar o equilíbrio. A lembrança integral de tudo que a alma vivencia seria insuportável para a mente humana. Por isso, os mentores filtram o que pode ser trazido. Deixam impressões sutis, inspirações, pressentimentos. Essas pequenas fagulhas são suficientes para orientar nossos passos. A sabedoria divina age com delicadeza,
revela o que podemos compreender e silencia o que ainda não estamos prontos para saber. Há quem pergunte por que, se o sonho é tão importante, ele se apaga tão rápido. A resposta está na vibração. Ao retornar ao corpo, a alma passa por um processo de densificação. A consciência espiritual, vibrando em alta frequência, se adapta novamente à energia mais pesada da matéria. Nesse choque de planos, as lembranças se dissipam, como névoa sob o sol. Mas a essência do que foi aprendido permanece gravada no campo energético da alma, influenciando silenciosamente pensamentos, decisões e sentimentos. Durante o retorno, o espírito também pode ser acompanhado por mentores. Eles observam o processo, auxiliam no reencaixe energético e cuidam para que a transição seja tranquila. É por isso que, às vezes, acordamos com uma sensação de amparo, como se uma presença bondosa tivesse nos velado o sono. Não é imaginação, são os guardiões espirituais, que vigiam o momento em que a alma volta à Terra. Enquanto o corpo desperta, o espírito se despede, por hora, das dimensões de luz que visitou, sabendo que, ao cair da noite, voltará a elas. Há também os dias em que acordamos perturbados, com o coração acelerado e lembranças vagas de confusão. Nessas ocasiões, o espírito pode ter atravessado regiões densas ou participado de experiências de resgate. O corpo, sensível às vibrações, absorve parte dessa energia. Nesses casos, a prece matinal tem o poder de reequilibrar o campo espiritual, dissipando as impressões negativas e renovando a sintonia com o bem. Assim como o sono é o portal da libertação, o despertar é o rito da reconexão. Ao abrir os olhos, o espírito retoma seu papel na matéria. Mas ele não volta igual. Cada noite transforma, mesmo que não percebamos. As experiências, as lições e as emoções vividas no plano espiritual deixam marcas sutis que moldam nosso comportamento. Por isso, muitos despertam com ideias novas, soluções inesperadas, coragem renovada. A alma trabalha no invisível e entrega à consciência desperta o resultado do que aprendeu. O retorno do espírito ao corpo é o símbolo da confiança divina. É o Criador dizendo a cada amanhecer: hoje, recomece. É o espírito recebendo mais uma oportunidade de aplicar na Terra aquilo que ensaiou no invisível. Por isso, acordar é mais do que abrir os olhos. É um ato de renascimento diário. O mesmo espírito que vagueou pelos céus durante a noite agora veste novamente a carne para continuar aprendendo, amando e servindo. E aqui fica uma pergunta essencial. Você tem acordado realmente desperto? Ou apenas abrido os olhos? Porque o verdadeiro despertar não acontece quando saímos do sono, mas sim quando lembramos que somos espírito antes de sermos corpo. É essa lembrança que transforma o simples ato de acordar em um gesto sagrado de consciência. Se este conteúdo te tocou, curta, comente e compartilhe. Conte-me se já acordou com a sensação de ter vivido algo profundo, mesmo que não lembre o que foi. Talvez, sem perceber, você acabe de ter voltado de uma viagem espiritual. Bloco 6. O despertar consciente e a missão da alma. Todas as noites, enquanto o corpo repousa, o espírito recorda quem é. E todas as manhãs, ao despertar, ele é convidado a viver na terra o que aprendeu no invisível. O sono e a vigília são faces do mesmo ciclo. Um serve para libertar, o outro para aplicar. Dormir é visitar o céu. Acordar é trazer um pouco dele para o mundo. Mas quantas vezes despertamos realmente conscientes? Quantas vezes lembramos que somos viajantes entre dois planos, um visível, outro eterno? A maioria das pessoas acorda apressada, retoma as rotinas, mergulha em preocupações, esquecendo-se do que viveu espiritualmente durante a noite. O corpo desperta, mas o espírito ainda dorme. E é por isso que tantos caminham sem propósito, repetindo dias que não os transformam. Despertar, no sentido espiritual, não é abrir os olhos, é abrir a alma. O verdadeiro despertar acontece quando compreendemos que a vida é uma continuidade. O que chamamos de morte é apenas uma mudança de plano.
O que chamamos de sono é um ensaio dessa transição. Durante o sono, aprendemos a nos desprender, a confiar, a soltar o controle. A cada noite, o Criador nos ensina, com doçura, a arte de desapegar. A morte não é o fim, é apenas o sono mais longo da alma, que desperta em outra morada. E o que aprendemos aqui, na escola da Terra, é o que nos prepara para esse despertar maior. Despertar conscientemente é perceber que cada amanhecer traz uma nova chance de cumprir a missão espiritual para a qual viemos. Não há acaso nem repetições inúteis. Se você está vivo hoje, é porque ainda há algo que só você pode fazer. Cada encontro, cada dor, cada alegria é uma lição enviada para moldar sua alma. Enquanto dorme, o espírito é lembrado do seu propósito. Ao acordar, cabe a nós transformar essa lembrança em ação, em bondade, em serviço. Os espíritos superiores nos ensinam que a Terra é uma grande sala de aula, e o sono, o momento em que o aluno conversa com o mestre. Mas o aprendizado não se completa se, ao despertar, o aluno esquece a lição. Por isso, é preciso viver desperto, observar mais, sentir mais, agir com consciência. Perceber que cada gesto é uma oração silenciosa e cada pensamento é uma criação. Despertar é entender que nada é pequeno quando feito com amor. O espírito que desperta sabe que o tempo é sagrado, não desperdiça os dias porque enxerga em cada um deles uma nova oportunidade de crescimento. Sabe que os erros do passado foram degraus, não condenações, e que o perdão, tanto o que damos quanto o que recebemos, é a chave para libertar-se do ciclo da dor. Quando acordamos espiritualmente, deixamos de perguntar "por que comigo?" e passamos a perguntar "para quê?" Esse é o sinal de que a consciência se expandiu. O despertar também traz responsabilidade, porque quanto mais a alma compreende, menos pode se esconder na ignorância. Saber que há um propósito maior é um chamado à ação. Acordar espiritualmente é entender que o mundo precisa da luz que carregamos, e essa luz não vem de grandes feitos, mas de pequenas escolhas feitas com amor. Todo gesto de bondade é uma semente lançada na eternidade, e o bem que praticamos aqui repercute nos planos espirituais como música. É com essas melodias que o espírito se alimenta, e com elas que desperta os outros à sua volta. Mas despertar também é aceitar as sombras, é olhar para dentro sem medo, reconhecer as próprias falhas e transformá-las em aprendizado. Quem foge de si mesmo continua dormindo. Quem encara a verdade começa a acordar. O autoconhecimento é o nascer do sol da consciência, e cada sombra iluminada se torna força. A alma desperta não busca perfeição, mas verdade. E nessa busca encontra paz. Todos os grandes mestres ensinaram o mesmo princípio com palavras diferentes. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O autoconhecimento é a ponte entre o homem e o espírito. Quando aprendemos a observar nossos sentimentos, a controlar nossos impulsos e a agir com amor, estamos continuando o aprendizado iniciado durante o sono. O sono ensina, a vigília pratica. E quando os dois se harmonizam, a vida se transforma em oração constante. Cada despertar é uma chance de recomeçar com mais sabedoria. O passado não é prisão, é degrau. O presente é o único tempo real, e é nele que a alma trabalha. Acordar com consciência é perceber que cada pessoa que cruza o nosso caminho é um espelho. Algumas refletem nossa luz, outras nossas feridas. Todas são mestres disfarçados. Nada é por acaso, nem mesmo as dores. Elas apenas nos mostram onde a alma ainda precisa de cura. Há quem desperte em meio à dor, outros em meio à fé. Mas todos, cedo ou tarde, despertam. E esse é o destino de cada ser,
sair da ilusão da separação e reconhecer-se parte do todo. A alma desperta entende que não existe lá fora. O universo que vemos é o reflexo do que carregamos dentro. Quando a paz habita o coração, o mundo se torna pacífico. Quando cultivamos luz, o mundo se ilumina. Despertar é compreender essa unidade, é deixar de buscar Deus nos céus e reconhecê-lo em si. Ao longo de todas as noites, o espírito se prepara para esse despertar maior. Cada desdobramento, cada sonho, cada lembrança vaga é um ensaio da eternidade. Quando finalmente nos libertamos do corpo, descobrimos que nada é estranho, porque já estivemos lá todas as noites, aprendendo a viver fora da matéria. A morte, então, deixa de ser medo e passa a ser retorno. Um retorno sereno à casa espiritual que visitamos tantas vezes em sonho. E o verdadeiro despertar é lembrar disso agora, enquanto ainda há tempo de amar, servir e crescer. Enquanto ainda há mãos para ajudar e palavras para consolar. A alma desperta não espera o amanhã para ser luz, ela ilumina o agora. E é assim, pouco a pouco, que transformamos o mundo, uma consciência desperta por vez. E agora, a pergunta final desta jornada. Você está apenas sonhando a vida ou está finalmente acordando para a eternidade que habita em você? Se este vídeo tocou sua alma, inscreva-se no canal, compartilhe e ajude mais pessoas a despertarem para a verdade espiritual que atravessa o sono, a vida e além da morte. Porque quando um espírito desperta, o universo inteiro se ilumina um pouco mais.